muito. Mas é algo que eu preciso me responsabilizar, porque eu mesma fiz algo contra mim. Então, assim, sempre é escolha. Mas eu preciso me responsabilizar. É como se fosse assim, é o que você fez, né? A lei do universo, né? Então, assim, você faz, você imagina paga. as pessoas que não acreditam nisso. Fica sofrendo, se entupindo de remédio. Aí faz cirurgia. Eu tive um cliente, acho que foi ano passado, ele fez 3 cirurgias no ombro, fez cirurgia no joelho, fez cirurgia na coluna, não passa. Aí foi buscar, né, a terapia holística para ver se ajudava ele a curar, a se conscientizar e não sei o quê, mas viciado em remédio. No próprio trabalho, né, nessa época a gente fez um trabalho com a mesa radiônica, que eu também trabalho, e aí lá saiu, que ele tava, saiu a ferramenta lá, ele tá, o corpo dele, tanto físico, tanto o corpo energético dele, tá todo viciado em medicação. E aí os espíritos desencarnados, também viciados, depressivos em remédios, não é nem bebida, nem droga, são remédios, medicações, né, estavam tudo ali, a maioria, ele tinha mais ou menos, acho que 32 obsessores desencarnados. 32. Nossa! Na hora que ele falou assim, é 32. Eu falei, 32, tá aqui? Aí, tem certeza? Não é? Eu falei, não, o pêndulo tá aqui, você quer perguntar? E aí foi, eu perguntei 3 vezes e o pêndulo confirmou, 32 desencarnados. Fora as pessoas, né, os obsessores encarnados, que é as pessoas que ele convive, que a esposa toma remédio, a filha já toma remédio também para hiperatividade, não sei das quantas. E aí fica ali aquele ciclo vicioso, todo mundo ali, independente de outro. E aí a medicina tem um nome bonito para né, para ser hipocondríaca. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Não. Geralmente, assim, aí vai só vindo. Aí, por exemplo, uma pessoa que desencarnou, tomava remédio descontroladamente lá para depressão, ou porque a pessoa se intitula depressiva, ou bipolar, né? Igual hoje em dia é muito normal as pessoas falam, eu sou bipolar. Só que elas nem entendem o que é bipolaridade. Bipolaridade não é alterar o humor em um dia ficar 3 pessoas. Não. A bipolaridade, ela passa períodos muito longos. A pessoa passa uns 6 meses triste, aí depois mais ou menos ela fica um ano legal, aí depois de novo ela começa períodos longos. A alternância de humor diário é só um estado emocional, é um desequilíbrio emocional. Aí chama de outro tipo, né? Que aí tem vários tipos, não é bipolaridade. Aí as pessoas vão lá no Google, sou bipolar, sou bipolar. Aí começa a tomar um monte de remédio, começa a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Piora outras coisas. E vai atraindo energeticamente, porque ela pode estar caminhando na rua e esses espíritos percebem essa energia mais baixa e vai indo embora. Aí começa a sentir umas costas, começa a ficar doente, não entende, né? Aí não, é porque eu tava sem blusa de frio, tava frio demais, peguei uma fria, mentira. Então, assim, tem todo esse olhar, né? Também tem, claro, tem a parte fisiológica, claro, mas tem todo esse olhar. Mas eu acho que muito mais ao lado emocional, principalmente espiritual. hoje. Então, hoje as pessoas não têm essa consciência emocional. Então é mais fácil falar, eu sou bipolar, eu sou depressiva, eu tenho uma tristeza profunda. E não tenta entender o que está realmente acontecendo ali. Às vezes nem é isso. Às vezes é só lá também tem... É uma regressão que eu fiz que a mulher também ficava falando que ela... eu tenho uma tristeza profunda, uma melancolia, não sei o que lá. Aí quando a gente voltou na regressão, ela foi nessa vida mesmo, né? Onde ela se sentiu rejeitada pela mãe dela. E ali ela ficou tão triste, porque ela tinha só 3 anos de idade. Ela ficou sentadinha lá, na porta da sala, até o pai dela chegar do serviço à noite. E aí o pai dela chegou do trabalho, pegou ela no colo, porque ela estava fazendo manha. E a mãe dela nem tinha, continuou fazendo as coisas. A mãe dela tinha outro bebê para cuidar, né? Como que vai dar atenção para a menininha que está ali fazendo manha? E ali ela ficou, aquela criança de 3 anos, sentiu aquela tristeza profunda. Até que o pai chegou e tentou acolher e resolver e tal. E aí ela ficou revigorando esse sentimento a vida inteira de tristeza profunda. Até no jeito, assim, de sentar na cadeira, ela ficava assim, parecia uma criancinha, postura, sabe? Você percebe. É bem interessante. Menina. Nossa, eu acho que falar sobre essas coisas, assim, abertamente para as pessoas, é como eu digo, a utilidade pública, porque quando a pessoa sofre, tem medo, elas acham que é espírita, não, tem nada a ver. A terapia de vida passada, né, apesar de ser um movimento mais antigamente começou mais no centro espírita, ela não tem cunho religioso. Ela trabalha a emoção. É o sentir. Mas ela tem cunho de reencarnação. Então. Sim, tem todo esse trabalho, porque assim, é um processo. Por exemplo, se você não acredita em reencarnação, aí você chegou, mas você quer fazer regressão. E aí você acessa memórias, né, você consegue visualizar imagens que é de outra época, de outros lugares, outro tipo de roupa, você é um homem e você está vestindo uma roupa de época e tal.
Aí a pessoa, quando acaba a regressão, ela fala assim, mas por que eu vi isso? Eu não acredito em vidas passadas. Então a explicação é simples. Foi o que o seu inconsciente conseguiu codificar de imagens. Então para o seu consciente fez sentido isso, se acreditando ou não. Aí depois ali no processo a pessoa mesmo vai tentando ali, vai encaixando as coisas e ela vai compreendendo. Talvez ela se abra mesmo para buscar um estudo mais aprofundado, né? Ou senão ela fica ali, mas o resultado é o mesmo, ela acreditando ou não. Voltando, tem gente que volta na vida uterina e fala assim, mas não foi coisa inventada, não sei o que, não sei o que. Não foi, resolveu, não resolveu. Não tem mais pânico, não tem mais fobia, não tem mais medo. Consegue se relacionar, agora compreende o que está acontecendo, então vai... Né? Então não necessariamente precise focar nisso, né? Nessa questão de, é reencarnação ou não. É um trabalho para trabalhar esse emocional. Porque o nosso inconsciente, ele só gera essa carga, que aí o nosso campo emocional vai ficar descarregando no nosso corpo, e aí vai causar o sofrimento, né? Que é o que a gente passa dia a dia. E aí o nosso corpo precisa o tempo todo, é como se fosse um vício pelo sofrimento. As pessoas falam, não quero sofrer, quer sim. A gente quer sofrer, a gente precisa daquilo, é um vício, a gente precisa sentir aquilo de novo. A gente precisa sentir o abandono. Vício. Claro, posso te Josi? Pode. Claro, Josi, claro. É um vício, então eu preciso porque sentir ali essa ela tem atenção, ali ela tem, né, o mundo cuida dela. Tadinha, agora quando você tá bem, você atrai outras coisas, né? Atrai inveja, despeito, as pessoas... E ninguém quer. Ninguém quer ver você feliz. E esse estado de vitimismo, de culpa, né, assim, começou muito mais forte depois da vinda de Jesus. Porque aí a gente, inconsciente, tem impregnado dentro da gente esse sentimento que só o sofredor, só o coitado, só o pobre herdará o reino dos céus. E aí eu tenho que ser rico, tenho que ser humilde para eu poder alcançar. Eu tenho que sofrer muito, porque só tudo que for muito sofrido, com muito sacrifício. É minha culpa, eu preciso ser culpado por tudo, para que eles falam. Fala aqui pra mim, por favor. Com certeza. E aí as pessoas não entendem. E assim, aí a pessoa, ela não age, ela não tem, digamos assim, eu não preciso agir, eu não preciso me responsabilizar por nada, porque eu sou culpada, eu sinto culpa. Não, e eu já ouvi assim, ó, não, eu não preciso fazer nada, Jesus já pagou todos os meus pecados. Quando eu vi isso, falei, pagou? Meu olho não pagou não. Cadê o extratinho? O comprovante, porque o meu tá... Eu quero meu recibo. Eu quero pra mim falar, gente, ó, tá errado aqui, tá tudo pago, hein, não sou mais pecadora. É uma compreensão comodista, né? Sim, porque aí não precisa agir. Porque eu não preciso dar responsabilidade, como você falou, né? Então, assim, por exemplo, em outra vida, a pessoa teve lá dificuldade no casamento. Ela foi abandonada pelo esposo, largou não sei o que, não sei o que. Aquela personalidade dela que foi abandonada, ela nessa vida, ela vai atrair paz, né, ou uma família, que vai causar essa sensação nela de novo. Aí, por exemplo, a criança tá lá, aí o pai separou da mãe. Aí já ativou ali aquela memória de abandono. Aí ela vai crescer na vida adulta, ela não vai conseguir ter um relacionamento saudável, porque ela vai ficar o tempo todo reafirmando, não a crença, dessa existência de agora, mas também a crença daquela personalidade de mulher que foi abandonada pelo esposo. E aí ela não vai, eu não caso porque o homem nem presta, que não sei o que lá, todos eles vão abandonar, todo homem é igual, isso e aquilo, blá 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 blá, porque meu pai me abandonou. Ela fica presa a essas desculpas, eu não preciso agir. Esse não precisar agir e não querer fazer diferente, ela estagna no processo evolutivo. Eu sofri em outra vida, não consegui ter um relacionamento amoroso legal, nessa vida ela vai ter que trabalhar muito para ela conseguir realmente manter um relacionamento. E aí acumula, o que você não fizer nada nessa vida, vem a outra, olha quanta coisa traz. Fora, né, o que a gente está vinculado no sistema familiar. Então, assim, aí vem trazendo toda essa carga, aí você tem filhos, aí vem esse serzinho também com a mesma ressonância e vai virando um bolo. E aí você fica ali, você não consegue sair disso. Aí você fica vindo vida após vida com a mesma família, com as mesmas situações e não aprende. E a gente percebe isso numa vida só. Bom, eu acho que sim. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um médio curto prazo, 10 anos, vai. E a pessoa não modificou em nada, nem o corpo, nem a mente, nem o trabalho, nada aconteceu, ela continuou na mesma. Ela não tá fazendo nada pra vida dela, tá? Então, assim, e o mais doido, assim, eu tenho um cliente, ele é cabeça dura, ele fala assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero. Então, ainda tem pessoas que sabem,
Mas aí devido, né, a todas as vivências de outras vidas, essas personalidades que também viveram poder, né, superioridade, esse sentimento, também interfere nesse processo de humildade agora. Então assim, não, eu sei que eu preciso me reconciliar com meu pai, ter um novo olhar, fazer tal mudança, mas eu não quero. Porque a arrogância é muito maior, então eu prefiro sofrer, continuar sofrendo. Porque aqui eu sei administrar. Aqui eu já conheço, É. e aí eu não preciso fazer mais nada. Então assim, você pode ver, as pessoas morrem, nascem e morrem no mesmo processo. Leva anos. Tem um livro que eu lia, foi bem no começo que eu comecei, ele é um livro espírita, mas ele conta a história do espírito, acho que é Melzebeck. Ele passou 1500 anos. 1500 anos para conseguir mudar, reencarnando. Ele teve 2 encarnações aqui no Brasil, 1500 anos repetindo os mesmos erros. Quando foi na penúltima encarnação dele, ele conseguiu, através da mãe dele, que já tinha vindo desde a primeira encarnação, que ela já tinha um nível de consciência maior, vindo tentar ajudar ele a se tornar um pouco mais, né, um nível mais de consciência, aí que ele foi aprender um pouco sobre o amor. Aí que ele conseguiu sair daquele ciclo de poder, de destruição. Ele foi general, né? Ele violentou muitas mulheres. Aí em uma das vidas, ele veio como uma menina deficiente, ele foi violentado por aquelas mesmas moças que ele violentou lá na guerra. Nossa, foi algo assim, um processo muito longo. Ele veio numa das reencarnações dele, numa tribo indígena aqui no Brasil. Ele era até um líder, ele tinha lá toda uma sabedoria. E aí não teve como ele não quis, né, evoluir, e aí ele usou toda aquela energia de que ele era um general lá atrás, ele usou para invadir e incitar guerras entre as tribos. Ele destruiu a própria tribo. Olha isso, 1500 anos. A última encarnação dele acho que foi 1800 e alguma coisa. E aí que ele conseguiu realmente... E para uma vida mediana aí de 80, vai, para ser bem generosa, 80 anos, quantas vezes ele veio? Aí nessa penúltima que ele começou a ter um acesso de consciência que existia algo nele, algo realmente assim, uma possibilidade de uma outra existência, de carregar cargas, mas através do quê? Porque a mãe dele já vinha já nesse processo, reencarnando para auxiliar ele. Meu Deus! É muito tempo. Muito? Muito tempo para a pessoa prefere continuar morrendo, sofrendo. Mas vai saber se não é, Josi, não foi isso, não ficou, sei lá, eu fiquei, sei lá, quantas vidas tentando relutar e só hoje que eu tô, opa. Sim. Pode ser. Sim, é um processo, então assim, mas a gente hoje está tendo muito mais recurso do que antigamente. É. Hoje a gente tem muito mais amplitude para a gente entender, né, sair dessas crenças de que é crença religiosa do espírita, do evangélico, do católico. Não tem isso. Todo mundo está sofrendo. É o crente, o umbandista, o espírita, o católico, o ateu, todo mundo sofre. Né? Então assim, o que você realmente está querendo fazer? Qual é a mudança? Mas eu ajudo as pessoas, eu isso e aquilo. Mentira. Por trás, quando você vai olhar na terapia, no processo terapêutico, nossa, a pessoa fica até sem graça. Dela reconhecer quem ela realmente é, o que está por trás daquela E é esse o grande intenção. ponto, a pessoa não quer fazer nada porque ela não quer se conhecer, porque ela sabe que tem coisa ruim lá dentro. Sim. Não sabe. Então assim, fica lá naquele processo de se martirizar, e fica nessa falsa ilusão de que em algum momento todo esse sofrimento... Alguém vai Jesus, chegar para salvar. Ele vai vir. Mesmo que não siga nenhuma religião, mas inconsciente tem essa memória achando que em algum momento ele vai vir e vai arrebatar. E não vai. Vai ficar aí. Ele até tá ajudando como? Te mostra terapia assim, te mostra terapia assado, né? As coisas estão acontecendo, você não agarra se você não quer. Então, e hoje está tendo muito mais facilidade, valores, né? Antigamente, na minha época mesmo de infância, minha família, nossa, ninguém sabia, pelo menos, né? O que é terapia? Terapia pra gente era coisa de louco. Coisa de louco. Você é doido? É. E vai gastar dinheiro com isso? Com luxo, bobeira pros outros ficar te ouvindo? Então, assim, podia ter evitado muita coisa, né? Mas, assim, hoje não, hoje é muito mais fácil. Hoje tá tudo assim, hoje você vê terapias a R$30, R$20, tem pessoas que reiki gratuito, tem tudo. Mas é quando a pessoa não quer. Eu já experimentei fazer projetos, né? Até uma vez eu fiz um grupo que aí era para convidar de graça. Ninguém vai. Não vai. Não vai. Mas por que você não faz um valor mais baixo? Aí fiz ninguém vai. Não vai, a pessoa não quer. Eu me lembro uma vez que eu ajudei um rapaz, que ele era irmão do namorado da minha amiga, né? Aí o irmão dele começou a falar, não, Jô, é que meu irmão tá com depressão, ele sempre teve depressão, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o rapaz foi. Aí a gente fez até barras de axis, tal, não sei o que. Aí quando acabou a sessão,
Ele teve a cara de pau. Se eu não soubesse do valor do meu trabalho, de como a Barra Jax é maravilhosa, eu acho que eu teria entrado na dele. Ele falou assim, olha, vou ser bem sincera, eu odiei esse negócio. Você ficou aí mexendo nas minas crenças, falando de Deus e leão, por causa do enunciado, né? Essas coisas aí, tô me sentindo péssimo já. Eu já tô me sentindo muito mal aqui, já tô saindo daqui bem pra baixo, parece que eu tô mais carregado. E foi embora. Aí eu falei assim, o que eu tenho que aprender com esse cara? Eu falei, entendi. Tô eu aqui de novo, querendo resolver o problema do outro. Que o outro não tá nem aí. Ele nem quer. Ele nem quer. E aí depois, né, eu lembro até que o irmão dele falou assim, mas eu não sei o que eu... Eu falei, faz nada. Mas ele quer morrer, deixa eu morrer. É simples. Fala pra ele. Não, mas fala. Isso. Olha na cara da pessoa. As pessoas hoje em dia, elas se intitulam assim, eu sou depressiva, eu quero morrer. Mentira, ela só quer atenção. Chega na cara e fala, então morre. Você quer ajuda? Ela não vai. O espírito acorda, porque aí entende a loucura que tá falando. Claro que tem sim a doença grave, né? Tem lá todo esse processo, a doença realmente é real, mas você percebe em algumas pessoas esse mecanismo da infantilidade. Uma postura, o jeitinho de falar, anda assim, muda aquele olhar meio melindroso, você fica, que não sei o quê. Aí começa a falar só do pai e da mãe, porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo. É uma fala infantil. Ali você percebe a troca de personalidade. Aí você vê que saiu o adulto e entra a criança. Aqui na voz, assim, a mãozinha começa a ficar mexendo demais na mãozinha, fica com raiva, aí começa a fechar a mão, aí fala assim, mas começa um relacionamento com a sua mãe, aí, não, é ótimo, mas a mão aqui, ó, e a sobrancelha é raiva. Aí você pode perceber que aquela pessoa, se ela pudesse, aquela criança, ela tinha estrangulado a mãe. E ela, não, mas eu adoro minha mãe, sou super amiga da minha mãe. E não é. E aí você tem que ir trabalhando pra... E aí você tá lendo tudo ali e não pode falar as verdades. E aí você vai ali, vou conduzindo, né, e colocando as informações para que a pessoa perceba. Às vezes eu faço até uma dinâmica, né, com exercício de constelação, para que ela perceba a postura que ela tá. E aí ela fala assim, aí vai lá movimentando, fazendo movimento, né, aí ela representa tanto ela, quanto a mãe, quanto o pai, quanto a situação inteira. E aí quando ela descobre que era ela, que eu faço o culto, ela só sabe no final, aí ela fica assim... Era eu? Porque aí ela, eu sinto raiva, eu tenho vontade disso. Não, eu sou melhor, sou superior, sou isso, sou aquilo. Não. Aí acha depois, mas eu acho que esse aqui é meu irmão. Eu acho que esse aqui é minha mãe, né? Não, era você. Aí eu mostro no papel, você. Aí a pessoa fica... Aí ela vai embora, às vezes fica com raivinha, mas depois na outra sessão ela volta e ela fala, nossa, tudo fez sentido. Agora eu tô conseguindo compreender realmente como que... E aí vai fazendo esse movimento. Mas tem pessoas que é mais aberta, né? Por exemplo, que já se trabalha com as coisas mais tempo, então é mais fácil de falar, essa postura é assim, aí você consegue ser mais objetivo. Mas tem pessoas que você ainda tem que dar uma volta para que ela consiga ali acessar aquela informação, porque às vezes ela nem reconhece que tá nela. É muito doido. Muito doido, que maravilha. Já tá entrevistado, pode ir embora. Já acabou a entrevista. Você fez a regressão? Não, eu não fiz regressão, eu participei lá com a Márcia da Constelação. Sim. Né? Aí fui chamado para ser, acho que era o pai de uma menina lá, que tinha problema com o pai, mas na verdade o problema dela não era com o pai, era com a mãe. Sim. Era coisa de traição, tá? E aí depois eu fui lá fazer um atendimento com a Márcia. Aí eu falei, o que você veio aqui? Eu falei, não sei. Não sei. Eu falei, não, só queria saber assim, porque eu não posso ter filhos. Aí eu falei, por que eu não posso ter filhos? Porque assim, em termos de tratamento, tudo, fez tudo que tinha que fazer. Tudo que tinha que fazer. Aí ela já torceu, né? Falei, será que vai ser aqui? Não sei, se for, beleza, mas eu tô, assim, tô procurando culpado nenhum, não quero entender. Aí não sei o que foi, acho que foi isso, acho que ela faz uma apometria, ressonância, né? Isso. É muito legal. Aí ela falou, olha, aqui apareceu pra mim que você tinha alguma coisa a ver lá com, como é que é o nome lá do faraó? Ramsés II. Nossa. Aí o Ramsés II, você segundo na história, ele foi o responsável pelo êxodo, né? Sim. E aí ela falou, não sei se você era o Ramsés ou se era o general dele. Você tinha lá a ligação. Só que aí eu fui ver, o Ramsés, ele era um general. Sim. Também. Aí fala, ele teve 100 filhos, na diferente história, no Egito, ela fala que ele teve cerca de 100 filhos, esposas e tal, mas todo o processo de matar crianças e tal.
Porra, eu levei todo esse tempo para poder... Assim, muitas vezes também é normal pessoas que não conseguem ter filhos, é porque elas têm pactos de celibato em outras vidas. Foram padres ou freiras, ou se doaram para a família, sabe? Não se casaram, aquelas tiazona ou tiozão que não casam. Eles já vêm trazendo isso. Mas é muito comum. Teve uma moça que fez regressão e ela sacrifica, ela fazia, é como se fosse uma bruxa, né? Bruxa não pode falar, porque ela sabia mexer com as magias. Ela sacrificava crianças. Ela atraía as crianças e sacrificava eles em prol de uma magia lá, de um ser que ela servia no meio da floresta. E aí, nessa vida, ela já teve 5 abortos. Ela ama, as crianças amam ela. E aí você não... Nossa, mas ela é uma pessoa tão doce. E assim, ela é toda delicadinha, toda pequenininha, que você fala assim, meu Deus, eu pego você no colo. Um amor de pessoa, coisa mais linda, eu amo criança, eu quero ter filho, blá, 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 blá. Quando você vai ver, tá lá. É só realmente assim, é um processo. Fora os abortos que ela fez nela mesma naquela vida. E aí as crianças não vingam. Então, assim, é um processo, não é pra ela pagar o mal que ela fez, é pra ela ter consciência. Muitas vezes, se ela tiver dela mesma, se ela se sentir merecedora, se o nível de consciência, porque tudo depende da gente. Se ela se sentir merecedora de receber o perdão, isso pode mudar. Isso até ela pode até conseguir engravidar, mas muitas pessoas não conseguem ter esse nível de perdão. Pega ela mais água, por favor. Ela já acabou. Então, assim, a gente não precisa entender também que não é esperar o perdão, sei lá, de Jesus, de Deus, disso. Não. A gente precisa se perdoar. Somos nós mesmos que precisamos nos perdoar para que a gente consiga se libertar. Senão a gente fica preso lá ainda. E aí vai ficar nesse processo todo. Põe você, por favor. Eu sabia que... É ativado essas personalidades. Por exemplo, se você era lá esse general lá, né, que estava lá, e aí prejudicou todas essas crianças. Para você não correr o risco de repetir o mesmo erro, você não tem nenhuma. Entende? Então, para você não cair de novo no mesmo ali, digamos, no mesmo pecado, na mesma lambança lá, eu não tenho, eu evito. Só que daí o seu propósito nessa vida, talvez seja esse mesmo, desenvolver a paternidade. Então, como que você vai fazer isso? Precisava ter um filho. Mas aí já fisiologicamente você já vem, provavelmente se você também for acessar, pode ter acontecido até alguma coisa, né, nos seus órgãos, na genitália em alguma outra vida. Você pode até ter mutilado, pode ter perdido na guerra, né, sofrido bastante coisa. Já para nessa vida o seu corpo astral já vem já sem essa função fisiológica. Então assim, é muito doido. Muito doido. Nossa. Legal. Nossa, quanto conhecimento você tem, moça. Tão novinha. É que eu sou antiga. A alma é muito velha. Digamos assim, eu sempre fui curiosa, desde criança. Então eu gosto de estudar, eu sei de tudo um pouquinho. Coisas aleatórias, coisas bestas, desde de tudo. Então, e aí eu sei bastante informação nesse sentido, mas porque eu busco. E às vezes até chega pessoas pra mim, até cliente, e falam assim, mas nossa, eu queria desenvolver a minha mediunidade, a minha espiritualidade. Aí a pessoa chega e você fala assim, porque eu acho que eu sou médium. Aí quando eu falo pra ela que a espiritualidade, né, qualquer trabalho que ela faça, a espiritualidade não vai ali se manifestar pra ela se ela for ignorante, porque se ela é médium, ela precisa entender em qual grau de mediunidade ela tá. Se ela é médium de psicografia, se ela é médium de audição, se ela é médium de visão. O da visão é o que mais distorce, tá, a pessoa. Muitas pessoas dizem, eu sou médium, eu consigo ver as coisas, eu vejo muito. Tem que tomar muito cuidado, porque ali é só uma distorção da própria realidade dela. Então ela precisa estudar, entender. Porque aí como que um espírito, eu psicografo. Como que um espírito médico, vamos lá, um engenheiro, ou então até mesmo o próprio Ramsés, chega lá para manifestar, para fazer uma psicografia para algo que vai auxiliar aí na humanidade. Porque nem todo espírito foi mal, mas ele chega num grau de evolução, que ele vai aprendendo, que ele vem fazer uma contribuição. Aí lá no Antigo Egito, com termos totalmente antigos, e você não sabe nada. Você não sabe nem o que é um médico de psicografia, você não sabe como que tem que fazer, você acha que ele vai manifestar ali do seu lado, vai ficar falando igual a gente está conversando, você precisa entender. Senão ele não vai chegar. Como que um médico vai falar para você, né, vai chegar um espírito médico ali para psicografar, para passar uma informação que vai ser valiosa aí para a medicina, se você não entende os termos? Não vai. Sim. Aí a pessoa acha que a espiritualidade é só ela ali fazer um trabalho, vou constelar, vou fazer uma TVP, vou isso, aquilo. A mediunidade já vai chegar aqui para mim e vai me dar tudo. Não. Vai dar tudo na mão, não. É isso tudo. Exatamente. Quando eu falo a gente isso, sem falar
fala isso, eu e o João, que as pessoas querem tudo na mão. Aí eu tive uma cliente, né, que ela é assim, ai, porque eu quero desenvolver minha mediunidade. E não. Aí eu passei toda a lista de livros pra ela. Eu falei, olha, pra começar, é independente de religião. Começa entendendo a obra de Kardec. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, vai estudar toda ali a obra, se você quiser pode até estudar o Evangelho no Lar, porque ele ali mostra muito a visão do Mestre Jesus, do que realmente é a energia de Jesus, e você vai estudando. Aí passei toda a lista pra ela. E aí toda a sessão é a mesma ladainha, porque eu quero desenvolver mediunidade, porque não sei o que, porque eu acho que eu escuto coisa, blá, blá, blá. Mas tá lendo? Não, porque aí eu não tenho tempo, porque eu chego cansado do trabalho, às vezes eu dou uma olhadinha por cima, não sei o que lá. Aí eu falei pra ela, então querida, então você não quer. Eu falei pra ela, espiritualidade não é palhaça. Eu falei pra ela, tá achando o quê? Se fosse é simples. Você tem que fazer a sua parte, você precisa entender. Como que o cara vai chegar pra você lá? A gente bem conhece a pessoa assim, né? Aí eu falei pra ela, ele vai chegar o quê? Você acha que o espírito de luz vai te largar toda uma equipe espiritual, vai gastar o tempo deles, que é precioso, pra vir uma pessoa ignorante, pra não falar burra? Não vai. A gente precisa sair da ignorância, precisa abrir os olhos e entender. É estudo. Ah, mas é um dom. Igual as pessoas falam assim, eu só trabalho um dom. Aí eles confundem com caridade. Aí, desde criança, eu vejo coisas mesmo, né? Eu via bastante vultos, via essas coisas. Hoje eu já não vejo mais, né? Eu já me trabalho muito nisso, fiz um trabalho bem profundo de apometria com isso, que eu também tenho livre-arbítrio de realmente querer ajudar ou não, e ficar em paz com isso, graças a Deus. Mas eu tenho facilidade de acessar as memórias, então muitas vezes eu consigo visualizar o que já foi. Então eu vejo ali muitas vezes um cliente, eu acesso a memória de quando ele estava lá na infância, no quarto, sabe? Eu consigo visualizar com mais clareza, mas o que já foi, eu não vejo o futuro. Mas ali eu vou me trabalhando o tempo todo, eu leio, eu já li, já reli, já estou na terceira vez que eu estou lendo a obra de Kardec. É independente da religião. Porque ali eu consigo perceber quando realmente é um espírito ali, digamos, que só quer ali só bagunçar, porque também tem várias categorias de espírito. Tem espíritos realmente que são maus, que querem fazer realmente destruir você. Tem espíritos que só querem brincar, porque é divertido, sabe? Só querem só se divertir. Pra eles tanto faz, se você tá bem, se não tá, eles querem se divertir com o que você tá passando. Então se você tá num momento legal, numa viagem bacana, opa, vou ficar aqui, legal. Se você tá sofrendo, se vai acontecer alguma coisa com você, opa, legal, ela tá sofrendo também. Então a gente precisa entender essas categorias e ir estudando, e as pessoas não querem, porque é chato. Dá muito trabalho, né? Trabalhar então, dá muito trabalho. Aí é mais fácil ir no terapeuta e falar assim, vai lá e vê, porque é um dom de Deus, e não sei o que, você não pode cobrar por causa de... Querido, oxi, tem gente que fala, como assim eu não posso cobrar? E o preço que eu paguei, literalmente, não só financeiro, mas fisicamente na minha mudança. E tudo que eu faço diariamente, tudo que o tanto que eu me trabalho, o tanto que eu me cuido pra E ser quem a gente é um preço alto. Quando a gente é o que a gente é, Sim. a gente paga um preço alto. Mas ainda assim vale a pena, Vale né? a pena, porque aí você vai se desvinculando, né? Você vai encontrando ali realmente o que importa. O seu lugar, você falou muito bem. A gente se colocar no nosso lugar, né? E não só no do outro, né?